Saudações, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 21 de fevereiro de 2022. Há muito tempo pensando em falar sobre essa questão da lei das fake news, né? Que é o projeto de lei 2630, que é bom lembrar, não utiliza o conceito de fake news, isso não aparece no texto. Ele trabalha unicamente com o conceito de desinformação, o que já gera um ruído aí, porque o termo fake news, que aparece tardiamente, eu nunca gostei dele no momento que ele surgiu, porque nós já tínhamos termos para isso. A gente já falava em boatos, em Portugal se falam pulha, né? São as pulhas virtuais. Em inglês é hoax. E isso que se intensificou basicamente a partir de 2014, apesar de que já existia antes, mas a nível político, para a tentativa de desestabilizar eleições. A explosão disso aí foi em 2014 e era predominantemente por e-mail. Recebia e-mails com boatos, com informações falsas, né? Mas então temos esse projeto de lei aí que está tentando colocar alguns elementos para legislar sobre isso, e já é bastante controverso. Você vai lá naquelas consultas públicas, está bem rachado lá o sim e o não. Mas voltando à questão da fake news, o problema é que o termo, quando surgiu, eu já não gosto de ficar trazendo termos em inglês quando eles não são muito precisos, né? Só que na realidade, depois eu percebi que a palavra fake news tinha um potencial de ter um grau de precisão maior, que infelizmente foi perdido. E serve para ilustrar o tamanho da confusão que está acontecendo, porque se você for pegar exatamente fake news, pegar a palavra fake é um termo que ele não tem exatamente esse sentido que está sendo utilizado de notícia falsa. Normalmente, quando você vai pensar nesse sentido, usa essa palavra false. Quando você vai pensar no sentido de forjar alguma coisa, usa esse counterfeit, usa esse fraud. Na verdade, fake é originalmente utilizado para partes que simulam uma coisa. Tipo, é especialmente comum em partes do corpo, como por exemplo fake breasts, fake arm, quando você tem um braço postiço. Então é mais usado nesse sentido. Aí é curioso, porque seria fake news, é uma coisa que parece uma notícia, mas não é. E esse sentido é muito interessante, mas está totalmente perdido. Porque a grande sacada é que o que nós temos aí atualmente não são notícias com conteúdo falso. Aí que está o problema, não é isso. São notícias que na verdade não são notícias. São falsas notícias. Não é que o conteúdo é falso, é que a notícia não existe, no sentido que nós entendemos, de ter sido veiculada por um meio de comunicação, pelo sistema de mídia. O ponto é que disseminou-se uma série de boatos, de hoax, de conteúdos que simulam, tem a aparência de uma notícia, que frequentemente até colocando lá referências falsas, dizendo que apareceu no jornal tal, disse, revista tal, disse aquilo, fulano de tal disse isso. Só que ninguém ali realmente disse tal coisa. Nenhum órgão de mídia realmente veiculou aquela reportagem. Nenhuma fonte responsável realmente disse aquilo. Foi um desgraçado que inventou aquela palhaçada e atribui a uma fonte falsa. Então, nesse sentido, não é o simples fato da informação em si ser falsa, mas é que ela se apresenta como uma coisa que ela não é. Ela se apresenta como se fosse uma notícia que tivesse sido veiculada por algum órgão minimamente responsável. Se isso fosse circunscrito e delineado com mais precisão, eliminaria-se uma das maiores preocupações, até legítimas, desse tipo de legislação, que é achar que cedo ou tarde alguém vai ter que decidir arbitrariamente o que é verdadeiro e o que é falso. Na realidade, eu não vejo essa questão nessa lei que está tramitando aí no Congresso. Tudo bem que está passando por várias alterações, mas a princípio no texto original da lei eu não vejo nada realmente grave, não nesse sentido. Mas esse potencial de perigo existe, de que você, na falta de ter um critério muito claro em que você pode confiar, você vai ter que apelar para algumas determinadas fontes oficiais de informação, e corre-se o sério risco de que no final das contas quem vai decidir o que é verdadeiro e o que é falso é a grande mídia. E aí a situação seria absolutamente catastrófica, né? Porque aí que está o detalhe. A grande mídia tem produzido muita desinformação, muito conteúdo falso, ou pelo menos distorcido, mas falso também. Mas ainda assim é um conteúdo
que é assumido por alguém. É aberto, é público. Você sabe quem proferiu. Você pelo menos vai saber quem foi o desgraçado que está mentindo. Ao passo que a maldita da fake news, da hoax, você nem sabe quem é o infeliz que está por trás daquela palhaçada. E aí é que está a questão. E é aí que esta lei falha totalmente em tentar abordar. Até porque ela está totalmente focada em afetar os provedores de informação, ou seja, são as empresas que veiculam, as plataformas, o Facebook, o WhatsApp, ou até os provedores de acesso. E aí que está o problema, isso não vai funcionar, porque esse é o tipo da situação que você tem que abordar o sujeito final, a pessoa que pratica essa desinformação, inclusive aqueles que apenas repassam, têm que ser punidos. Nós temos que desenvolver uma cultura, sim, punitiva, eu estou falando em punição mesmo, do Estado para quem deliberadamente dissemina informações falsas. Porque disseminou-se o horrível da tendência de que, na dúvida, não sei se é verdade, mas eu repasso. Não, é isso que tem que ser reprimido. E tem que ser reprimido duramente, porque a única forma de você conter essa onda de falsificação cada vez maior, que vai colocando desinformação em cima de desinformação, até um indivíduo está completamente apartado da realidade, delirando no mundo de ilusão, a única forma de você combater isso é você ir na base, nas pessoas que não só criam, mas que disseminam essa informação, porque nós temos, qualquer pessoa alfabetizada, qualquer pessoa capaz de utilizar um aplicativo digital, tem a obrigação de ter o aparato cognitivo mínimo para distinguir uma coisa da outra, para seguir uma sequência de regras extremamente simples de conduta e evitar colaborar com esse processo de destruição de percepção da realidade. E a lei não faz isso, é exclusivamente tentando punir os provedores de acesso às empresas em si. E o que eu sugiro nesse sentido? Uma coisa que, se fosse feita, aí é irrelevante se, por exemplo, o Telegram tem sede no Brasil ou não, é irrelevante se a ferramenta de comunicação é centralizada ou não, totalmente irrelevante. É você ir diretamente atrás das pessoas. As pessoas têm números de telefone, você sabe quem enviou. O processo seria extremamente simples. Por exemplo, você poderia a qualquer momento pegar uma pessoa que passou uma mensagem tal. Essa informação está definida como informação claramente falsa. E isso tem critérios para isso. Os critérios são extremamente simples. Na maioria dos casos, basta você observar que não corresponde, que aquilo que está afirmando não está correspondido a qualquer fonte confiável. E, em geral, a alegação de que fulano disse aquilo quando fulano não disse coisa nenhuma, de que saiu no órgão de mídia tal quando não saiu porcaria nenhuma, ou quando a informação é deliberadamente falsa mesmo. Não tem nenhum mistério nesse sentido. Aí você pega aquele número que enviou aquilo e marca. Aí você chama. Bem, se passou essa informação tal aqui. Aí o que você tem que fazer? Bom, não, mas eu só repassei. Então o que ele faz? Eu peguei desse número aqui. Aí você vai atrás do outro. Até você chegar na fonte primária daquela porcaria. Vai ter que fazer isso o tempo todo? Não, não precisa. Isso aí vai ser feito muito raramente, de uma ocasião ou outra. Mas é importante deixar claro que isso pode ser feito. Que existe esse método. Que o simples fato de você repassar uma informação falsa, uma informação que você não tem certeza se é verdade, você, na dúvida, repassa, isso já te coloca na mira do sistema legal. Claro, e se você apenas repassou a informação, tudo bem, você só tem que mostrar de onde a informação veio. Então você poder fornecer os meios de rastreio para que você chegue nos responsáveis. E aí sim, uma vez chegando, ficando claro que a pessoa é responsável por aquela falsificação, a pessoa tem que ser duramente punida. E eu falo de cadeia mesmo. Não pode ser. Isso é muito sério. Porque nós estamos na era da informação. É a grande conquista da humanidade nas últimas décadas, é essa era da informática, a internet. É a disseminação de informação. Isso é extremamente precioso. E o indivíduo utilizar isso para fazer o absoluto contrário do que deveria ser feito é uma das maiores traições do desenvolvimento histórico. É um negócio muito grave. Aí gera essa situação onde você tem todo o potencial para educar as massas, para elevar o nível de consciência da população em geral, até das classes mais pobres, que é que o sujeito faz? Utiliza essa porcaria para emburrecer, para estupidificar, para falsear, para perverter absolutamente tudo. Isso é muito sério. E, infelizmente, eu não estou vendo nenhuma iniciativa nesse sentido. Todas vão nessa questão mais formal, de tentar responsabilizar os provedores de conteúdo, as grandes empresas, que têm que ser responsabilizadas sim, não estou dizendo que não é o caso, mas isso não vai ter o efeito devido
se ela também não for atrás do usuário final, as pessoas que concretamente fazem isso deliberadamente. Essas pessoas têm que ser atacadas também. Infelizmente vivemos numa era onde se substituiu o foco no fim para o foco pelo meio, ou melhor dizendo, em vez de se abordar a causa primária, aborda-se a consequência. Então, por exemplo, nessa questão do tráfico de drogas, que é cada vez mais leniente com o usuário de drogas, enquanto aumenta a repressão em cima do traficante. O traficante tem que ser punido também, só que o usuário também tem que ser punido. E infelizmente nós vamos no sentido contrário, cada vez mais displicente, cada vez mais benevolente com quem consome, com quem utiliza as drogas. E não tem como esse negócio funcionar. As únicas legislações, como por exemplo, quando combate ao alcoolismo, que fizeram algum efeito, foram aquelas que foram direto no usuário. É um indivíduo que dirige embriagado. É um indivíduo que, sob o efeito de álcool, ele comete alguma atrocidade. Aí você ataca o indivíduo diretamente. Você tem que fazer a mesma coisa com as drogas. Claro, existe uma dimensão da legislação que faz isso. Mas ainda assim é muito leniente com o indivíduo que é simplesmente o consumidor final. Como se ele fosse uma mera vítima. Como se ele não fosse a causa primária do narcotráfico. Não fosse o destinatário final. E acontecendo a mesma coisa. Hein? O sujeito vai e dissemina informação falsa. Em vez de punir o sujeito que fez isso, vai punir o meio que ele utilizou. No caso, vai punir lá o WhatsApp. Ou qualquer outra plataforma. Que também tem que ser punida por permitir, ou pelo menos facilitar esse tipo de expediente. Você não pode deixar o indivíduo que concretamente fez isso escapar ileso. Isso seria o equivalente a você, em vez de punir o assassino que utilizou uma arma para matar alguém, você punir a empresa que vendeu a arma. Bem que não faz sentido. E isso está cada vez mais disseminado. E geralmente porque essa parcela da população que frequentemente faz isso frequentemente está em graus mais protegidos, né? Tem status socioeconômicos mais elevados, então ela é tratada com mais benevolência. E tanto os usuários de drogas, que geralmente têm mais dinheiro, quanto os usuários de sistemas de informática também, que você pode até, não que todo mundo é de uma classe mais elevada, mas tem muita gente das classes mais altas que são, então tem esse grau de tolerância maior com os mais poderosos, sempre teve essa hipocrisia. E é isso que tem que ser superado. Sabe quem entendeu perfeitamente essa questão de que é o destinatário final? É a demanda que cria a oferta? Feminista. Que o que tem de perverso não tem de estúpido. Então o que eles estão fazendo, geralmente nos países europeus? Estão criminalizando a procura por prostituição. Criminalizando o homem que vai procurar. Mas não criminaliza a moça que oferece o serviço. Se quisesse acabar com o treco mesmo, teria que criminalizar os dois, claro. Mas como o feminismo tem que fingir que faz uma coisa em interesse das mulheres, né, então eles fazem essa aqui porque é para não ficar muito na cara, que estão afetando diretamente as moças que oferecem os serviços. Mas é claro que afeta do mesmo jeito. Nenhuma delas gosta disso. Perdem clientes. Os homens ficam mais preocupados de procurar os serviços. Isso gera uma dificuldade maior. E aí surgem essas modalidades alternativas de prostituição, como por exemplo essas famosas sugar daddies, né? Que elas basicamente, em vez de fazer aquele contrato, entre aspas, imediato por simples dinheiro, faz por meio de presentes, de jantares, coisas do tipo. Mas fechando esses parênteses, o fato é que quem quer resolver um problema sabe que você tem que atacar a causa primária do problema. E a causa primária desse negócio da desinformação, do fomento de fake news, são as pessoas que agem nesse sentido. Tanto aqueles que produzem, claro, esse com certeza tem que ser, uma vez sendo detectado, tem que ser severamente punido, mas o que repassa também, de uma certa forma, ele é até pior. Porque todo mundo tem direito de inventar uma baboseira qualquer, e simplesmente joga ali, sabe-se lá para quê. Mas às vezes nem ele tem controle, nem ele tem a previsão de até que ponto aquilo pode chegar. Até porque tem pessoas que fazem coisas bem intencionadas, faz até uma piada, faz uma ironia, faz uma coisa assim, e o sujeito pega e repassa aquilo ali fora de contexto e gera uma série de situações. Muitas dessas boatarias, na verdade, frequentemente, às vezes, eram isso. Era uma coisa que estava falando de um outro assunto, às vezes até uma piada, o indivíduo tira do contexto, faz umas alterações e repassa como se fosse outra coisa. Então, não basta apenas atacar os meios, as plataformas digitais.
tem que atacar os usuários finais, as pessoas que fazem isso. E se alguém achar estranho que eu estou pegando muito pesado, dando muitos poderes para o estado de repressão, sim, estou sim. Esse é o tipo de coisa que não pode se deixar proliferar. É um tipo de crime muito grave. É um crime que ameaça corromper total e completamente a melhor tecnologia já criada nos últimos meio século, que é essa revolução informática, a internet, a grande rede de informações, aquilo que no futuro vai ser a infosfera, e você permitir que isso se transforme num território de disseminação de patifaria, de canalice, de mentira deslavada, isso é muito grave. A população tem que ser educada para usar com responsabilidade uma ferramenta tão poderosa. Além de ter uma educação melhor, pessoas serem treinadas na capacidade de reconhecer bons argumentos, de saber procurar devidas fontes, perceber quando que uma narrativa é claramente tosca, fraudulenta, como normalmente são essas fake news, né? Que antigamente se chamavam hoaxes, que frequentemente tem uma linguagem que é claramente discernível por qualquer um que tem um mínimo de atenção, mas mais do que isso, na quase totalidade dos casos, elas são desmentidas com uma procurazinha. Você pega um trecho dela, joga num site de busca qualquer, via de regra, a primeira coisa que aparece, as primeiras ocorrências, todos são desmentidos. E o indivíduo não se dá a fazer nem esse trabalho. Tem essa ferramenta extremamente poderosa na mão e não usa e prefere utilizá-la para fazer porcaria. E é graças a esse pessoal que se criou esses imensos delírios, essas psicoses coletivas aí, de falsificação de realidade que nos levam aonde estão nos levando. Se fizéssemos isso com maior cuidado, com maior responsabilidade, teríamos uma população mais crítica e mais difícil de ser enganada também pelos grandes meios de comunicação, que são outros também, patifes. Num certo sentido, até mais perigosos, porque eles têm maior credibilidade. Pelo menos às vezes têm, ainda que percam cada vez mais. Mas o risco principal dessa disseminação de desinformação, um dos piores riscos, na minha opinião, é justamente aumentar a credibilidade da grande mídia, que deveria estar cada vez mais em xeque, cada vez mais sendo desafiada, cada vez exigindo que as pessoas se mobilizassem, se prestassem mais atenção, investigassem os fatos de forma mais concreta, para perceber o quão baixo nível são essas grandes organizações de mídia que a gente tem por aí, e que elas só conseguem recuperar algum grau de credibilidade, só conseguem ter um papel efetivamente mais positivo se comparados ao nível ainda mais baixo dessa disseminação massiva de informação falsa que nós estamos vendo por aí, que chamamos de fake news. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 21 de fevereiro de 2022. Obrigado por sua atenção.